Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relator João, capítulo de número 7. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 9. Depois nós iremos dar continuidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relator João, capítulo de número 7, verso de número 1. Vou ler até o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Somente até aqui. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais uma vez, fale comigo. Amém. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Povo de Deus, nós estamos meditando no Evangelho de João, e eu não sei se os irmãos repararam, mas João relata repetidas vezes que o Senhor Jesus, ele é discriminado, perseguido, ele não tem uma aceitação popular. Eu não sei se os irmãos vão lembrar da meditação do capítulo 6, onde inicia-se com um milagre extraordinário, onde o Senhor Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, e assim ele consegue alimentar uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E nós vimos que no verso 22 do capítulo 6, aquela mesma multidão que viu esse milagre extraordinário, ele foi novamente se encontrar com o Senhor Jesus. Encontrando o Senhor Jesus, eles esperavam novamente outro milagre. E o Senhor Jesus falou para eles: Vocês me procuram somente pelo pão que perece. Vocês estão buscando somente os milagres. Ali deixa bem claro que aquele povo não tinha interesse na pessoa do Senhor Jesus, mas eles queriam os benefícios que ele poderia oferecer. E o culto naquele dia foi diferente do culto anterior. No culto anterior foi milagre, bênção, e naquele dia o Senhor Jesus trouxe um discurso muito duro. E quando chega no versículo 60 do capítulo 6, a palavra diz que o povo ficou revoltado e disse que o discurso era muito duro. Falou duro essas palavras: quem é que pode suportar? Quem é que pode ouvir? E o povo vai todo mundo embora. Ninguém fica, a não ser os 12 discípulos do Senhor Jesus, que conhecemos como os 12 apóstolos. E o Senhor Jesus, ele não fica preocupado porque o povo foi embora. E ele ainda pergunta para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Aproveitem a oportunidade. E Pedro toma a palavra e diz: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E fica claro e evidente que essa aceitação que nós hoje entendemos por grande parte dos pregadores não acontecia verdadeiramente na vida do Senhor Jesus. Eu não sei se você reparou aqui no verso 2, que diz que os judeus procuravam matar o Senhor Jesus.
É lógico que alguém que é caçado para a morte, ele não tem uma aceitação popular muito grande. E assim era a vida do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês vão lembrar que também no capítulo 5, nós vimos que o Senhor Jesus declarou: eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. Ou seja, ele não tem essa aceitação que nós entendemos hoje. O Senhor Jesus, ele não é abraçado pela sociedade do seu tempo, como muitas das vezes a pessoa pensa hoje nos nossos dias. Pelo contrário, muitas das vezes ele fugia, ele se escondia, porque queriam matar a ele. E aqui tem uma festa muito importante, uma das 3 festas mais importantes para o povo judeu, que era a festa da Páscoa, o Pentecostes, e aqui a festa dos tabernáculos. E era comum todo mundo ir para Jerusalém para adorar e prestar culto. E os seus irmãos, que também não criam no Senhor Jesus, até os irmãos dele não acreditavam nele. Diz: por que você não vai lá para mostrar suas obras, para mostrar o seu poder, para você se revelar ao mundo? Por que você não faz isso? Você não quer ser revelado ao mundo? Você não quer ser reconhecido? Por que você não vai lá? E o Senhor Jesus fala assim: ainda não é chegada a minha hora, porque eu sei que o dia que eu colocar os pés lá, certamente eles vão me matar. Ainda não está no momento de eu me apresentar. Nós iremos ver que no capítulo, na continuidade do capítulo, ele vai voltar atrás e ele vai ser perseguido. E isso fica claro e evidente que o Senhor Jesus, ele não tinha uma boa aceitação popular. Certamente, se hoje o Senhor Jesus, ele habitasse entre nós, ele não teria muitos seguidores no Instagram, no Facebook, no Kawaii. Ele não seria muito aceito como nós pensamos. Ele não seria bem recebido como muita gente imagina. E ele explica por que isso acontece. Ele fala assim: o mundo não odeia vocês, mas o mundo, ele o quê? Me odeia. Olha o que ele diz no verso de número 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. O Senhor Jesus falou: vocês podem ir tranquilo, que não vai acontecer nada com vocês. Só que o mundo, ele me odeia. O mundo, ele não gosta de mim. O mundo, ele não me recebe. O mundo não gosta da pessoa do Senhor Jesus. E isso é meio contraditório, porque muitas das vezes você já ouviu falar que Deus é amor, que o Senhor Jesus é amor, que Ele perdoa tudo, que o Senhor Jesus, Ele é um ser que Ele aceita tudo de bom grado. E na verdade não é isso que a palavra revela. E Ele fala assim: eu dou testemunho que as obras do mundo são má. E como é que Ele dá testemunho? Como é que isto acontece? Através da pregação da palavra. Enquanto o Senhor Jesus no capítulo 6 estava multiplicando os pães e os peixes, Ele estava sendo aplaudido. Ele era reconhecido como verdadeiramente o Filho de Deus. Mas quando Ele trouxe uma palavra de confronto, de arrependimento, uma palavra de mudança, de novo nascimento, aonde Ele diz que deveriam nascer de novo, que eles deveriam tomar uma atitude de abandonar o pecado, o mundo deixou de aplaudi-lo, o mundo deixou de admirá-lo. E hoje é da mesma maneira. Se um pregador genuíno da palavra de Deus, se ele falar a verdade, certamente ele não vai ser aplaudido. Se um pregador da palavra, ele é aplaudido por ladrão, por viciado, por pessoas que vivem de uma forma que não agrada a Deus, se um pregador, ele é aplaudido por alguém que tem uma vida de adultério, de fornicação, de roubo, certamente ele não está pregando o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, ele justamente vem trazer esse confronto, ele vem trazer essa mudança de pensamento, aonde eu entendo que os meus pecados levaram o Senhor Jesus até a cruz, e o meu comportamento tem que ser mudado, porque com a minha conduta eu levei o Filho de Deus à morte, e isso tem que me causar um constrangimento e um pesar, aonde eu tenho que mudar o meu comportamento, porque eu sei que o meu comportamento não está correto. E isso é o evangelho. E o Senhor Jesus verdadeiramente ele trazia essa mensagem.
estava pregando, o povo não gostava. Quando ele estava fazendo milagres, transformações, curando enfermos, ressuscitando mortos, o povo aplaudia. Mas quando sentava para ouvir a sua mensagem, aonde ele denunciava o pecado, o povo deixava de gostar do Senhor Jesus. O povo deixava de seguir ele. Se fosse na rede social, quando eu ouvisse a mensagem, eu vou deixar de seguir. Eu não vou curtir mais, porque agora não me agradou. E assim seria hoje nos nossos dias. E o Senhor Jesus deixa bem claro. Ele fala: o mundo, ele me odeia. E certamente todo mundo que quer viver piamente, ele vai sentir isso na carne. Se o mundo te abraça, se o mundo te aceita de bom grado, o Senhor Jesus falou: vocês podem ir, não tem problema nenhum. Se o mundo recebe vocês com os braços abertos, se você chega num lugar que o pecado está abundando e você é bem recebido, há alguma coisa de errado. Alguma coisa não está bem. É o momento de você refletir. O Senhor Jesus falou: se vocês forem, não tem problema nenhum. Se vocês forem lá, eles vão receber vocês bem. Mas com que conclusão nós chegamos a isso? Porque todos foram perseguidos, não foi só o Senhor Jesus. Você vê que Paulo foi perseguido, Pedro, Tiago, João, todo mundo foi perseguido. Mas não foi somente porque eles eram seguidores do Senhor Jesus, foi porque eles pregavam uma palavra de transformação, uma palavra que vai incomodar o ser humano. E isso verdadeiramente não é bem recebido pelo mundo. E você tem que entender isso. Há necessidade de você entender que o Evangelho, ele não é um acampamento. O Evangelho não é um conto de fadas, não é brincadeira, não é fantasia, é guerra, é suor, é lágrimas, é sacrifício, é renúncia, todos os dias que você tem que fazer. Isso é Evangelho. Evangelho não é realização de sonhos. Evangelho não é realização de desejos pessoais. Evangelho é você entender que você é um miserável pecador, como eu também sou, e pela graça de Deus temos a oportunidade de salvação, mas isso requer esforço, isso requer dedicação e empenho. É necessário negar a si mesmo, é necessário você vencer a sua carne todos os dias da sua vida. O mundo vai estar com os braços abertos querendo te receber, e você tem que virar as costas para ele. E quando você se volta para os braços do mundo, você volta as costas para Deus. Não tem meio termo. Ou você se volta para os braços do Senhor e dá as costas para o mundo, e o mundo vai te odiar, ou você ama o mundo e volta as costas para Deus. Há somente uma escolha. E somente aqueles que se esforçam, aqueles que querem verdadeiramente o reino de Deus, que se empenham, que se dedicam, é que vão tomar essa atitude, é que vão se dedicar para que venham verdadeiramente entrar pelas mansões celestiais. Mas aquele que não quer, ele prefere se entregar aos deleites do mundo, ele prefere ser aplaudido e receber a graça do meio dos pecadores. A graça que eu digo é ver o povo rindo, o povo feliz com a tua presença. Ele não se sente incomodado, porque você não é luz. Mas quando a pessoa é luz, quando ela chega no meio das trevas, ela incomoda, ela não é bem aceita. O Senhor Jesus falou assim: eu chego e as práticas erradas, elas ficam claras e evidentes, fica notório. Porque quando chega alguém que tem uma conduta diferente, ele se torna uma pessoa, vamos dizer assim, cômoda. Se você chegar e você for um homem fiel e chegar no meio de homens adúlteros, eles tiverem uma conversa de adultério, e você fala: não, eu sou fiel à minha mulher, eu sou fiel a Deus, você vai passar a ser uma presença indesejável. Você vai passar a ser uma pessoa incômoda, porque você não compartilha dos prazeres que ele tem, você não compartilha daquilo que eles gostam.
Você passa a ser uma pessoa que não é bem recebida. Mas quando você chega no meio de alguém, no meio de um povo que está cheirando, bebendo, fumando, e você é abraçado, você é bem aceito, você é bem recebido, certamente há algo de errado. O Senhor Jesus falou para os irmãos dele: vocês podem ir, não tem problema, eles não vão odiar vocês, mas se eu for, certamente eles não vão gostar da minha presença, eles não vão ficar felizes quando eu chegar lá, porque eu não vim para trazer paz. Ele diz que veio para trazer espada. O Senhor Jesus fala assim: eu não vim para pacificar, não que ele seja um motivo de guerra, mas só a palavra dele e a conduta já traz divisão. Só a presença do Senhor Jesus já era motivo de causar discórdia, porque ele não concorda com a corrupção do mundo, ele não é a favor daquilo que o mundo tem como prática normal, aquilo que todo mundo faz, que é normal, que todo mundo aceita. O Senhor Jesus fala: não, isso não é certo, isso não é correto, porque tudo que é liberado certamente não agrada a Deus, porque Deus é um Deus de regras, de padrões, de princípios que tem que ser respeitados, que tem que ser obedecidos. Então não existe caminhada cristã sem regras, sem obediência, sem um padrão de dignidade e conduta, sem um modo de comportamento. O cristão, ele não é reconhecido porque ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Você não vai ser reconhecido como cristão se você falar: glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, porque isso é muito fácil, isso qualquer um pode fazer. Mas o crente verdadeiro é aquele que anda em obediência à palavra do Senhor, é aquele que não se corrompe com os prazeres do mundo, é aquele que não se entrega aos prazeres da carne, que não faz a vontade da sua carne, mas ele se submete à vontade do Espírito. E é isso que você tem que entender, é isso que você tem que colocar na sua mente. Se você tem um desejo de verdadeiramente agradar a Deus, você tem que estar disposto a desagradar o mundo. Se você verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus, você tem que estar disposto a desagradar o mundo, porque é impossível você agradar os dois. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Não tem como agradar os dois, porque os dois são opostos entre si, são inimigos. O mundo é inimigo do Senhor Jesus, e automaticamente, quando eu passo para o lado do Senhor Jesus, eu passo a ser inimigo do mundo. O mundo passa agora a me ver como um concorrente, como um adversário. Agora, se o mundo me abraça, se o mundo me aceita, eu tenho que tomar cuidado. Eu, como pregador, eu vejo que eu não tenho uma aceitação grande, e eu glorifico a Deus por isso. Eu ficaria preocupado se quando eu pregasse, o adúltero estivesse batendo palma. Eu ia ficar chateado se quando eu pregasse, o viciado falar: isso aí está certo, eu recebo, eu aceito. Aí eu ficaria preocupado. Mas quando eu prego e eu vejo que muitas pessoas não gostam, eu falo: aí eu estou no caminho certo. O caminho é esse. E se você quer fazer a vontade de Deus, o caminho é esse. Pastor, não tem atalhos, não tem algo mais fácil. Não, ele falou que o caminho é estreito, a porta é estreita, e é tomado por esforço. Se você está achando que está fácil demais, você tem que prestar atenção no caminho, se você está no caminho correto. Se você achar que está sendo muito fácil a sua caminhada, você tem que abrir os olhos. Se você está achando confortável a estrada, é momento de você começar a refletir. Como é que você tem andado? O que você tem feito? Como é que está sendo a sua recepção do mundo? Como o mundo tem te abraçado? Porque é certo que quando você verdadeiramente agrada a Deus, automaticamente você começa a desagradar o mundo, e os problemas começam a acontecer, os confrontos se tornam evidentes. Então é momento de você refletir, é momento de você entender que o Evangelho, ele não é
uma passagem de tempo. O Evangelho não é uma corrida somente para umas férias. É uma caminhada dura, difícil e árdua até o último dia da sua vida, mas que vai te conduzir ao paraíso de Deus. É isso que você tem que ter na sua mente. É isso que você vai entender. E o Senhor Jesus, em nenhum momento, Ele disse que iria facilitar a sua caminhada. Pelo contrário, Ele disse que no mundo você teria aflições. Essa balela que existe hoje, que é fácil, que é mole, que é você tira de letra, isso é mentira. É uma luta diária que você tem que travar com você mesmo. Aonde você vai olhar o maior adversário todos os dias da sua vida. Aí você vai falar para mim: quem é, pastor? É o diabo? Não, é você mesmo. Quando você olhar no espelho, você vai ver o seu maior adversário, aonde você tem que vencer ele todos os dias da sua vida, porque você vai sentir vontade de voltar atrás, vontade de desistir, vontade de parar. Por quê? Porque não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Se fosse fácil, o Senhor Jesus não falava que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Ele falaria que entraria muita gente. E é só você raciocinar. O caminho que leva à perdição, ele é largo e espaçoso. Onde passa mais gente, no caminho largo ou no caminho estreito? Aonde passa mais gente, numa porta larga ou numa porta estreita? A porta estreita é porque poucos vão passar por ela, mas a decisão de querer passar por ela está na sua mão. É você que decide. Ou você se entrega aos deleites desse mundo, agrada o mundo e o mundo te abraça, e você volta as costas para Deus, embora muitas das vezes a pessoa é educada: Senhor, eu amo o mundo, mas não te amo, tá bom? Ele fala: espera no final que você vai ver. No final a gente conversa: Senhor, mas em teu nome, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não se esforçou, você não negou a si mesmo, você não fez a minha vontade, eu nem te conheço, apartai-vos de mim. Você não tem herança naquilo que eu preparei. Você só quis um relacionamento superficial, quis estar com relacionamento comigo e com o mundo, e não tem como agradar a dois senhores. E aqui o Senhor Jesus deixa claro. O Evangelho de João, ele repetidas vezes vai deixar isso claro para a gente, que o Senhor Jesus, ele não era aceito, ele era reprovado diversas vezes. E se ele que era perfeito, se ele que era o amor em pessoa, queriam matar a ele, perseguiam ele, não gostavam da presença dele, imagine nós que somos pecadores. Ele que é perfeito, ele deveria ser abraçado. Ele que é alguém que tem um amor maior do mundo, ele deveria também ser amado. E ele foi perseguido e queriam matá-lo. Imagine eu e você que somos pecadores. Verdadeiramente, quando você se volta para Deus, isso vai acontecer na sua vida. O seu círculo de amizade vai diminuir. Os seus amigos vão se tornar menores. A quantidade de amigos vão reduzir. De colegas também. Pessoas que estavam bem próximas de vocês não vão sentir mais atração, porque você agora está em outra vibe. Os teus prazeres já não são mais o mesmo que ela tem. O prazer dela é viver para o mundo. E quando você verdadeiramente se converte, o teu prazer é viver para Deus. E você passa a ser excluído de alguns programas que verdadeiramente não cabem em você. Você não faz parte daquela realidade. Mas isso só acontece quando você verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus. Mas quando
você quer soltar somente um romance com o Senhor, somente um flerte, você cabe em qualquer lugar, você é aceito em qualquer lugar você é abraçado, você é recebido, você não é visto como uma ameaça, eles vão te aceitar de bom grado. Mas quando você verdadeiramente tem um caráter de Deus, quando o mundo olha para você e vê dentro de você a essência do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus reluz em você, você passa a ser alguém incômodo, alguém inconveniente, alguém que a pessoa fala assim: fulano, é bom não chamar. E às vezes vão falar que você está, vamos dizer, beato, está fanático, porque hoje em dia tudo é normal, hoje em dia pode se fazer tudo. Então, quando você tem um padrão mínimo de responsabilidade com a palavra, quando você tem um mínimo de temor, você já passa a ser uma pessoa inconveniente, você já passa a ser alguém que eles não querem perto, porque hoje está tudo liberal, pode-se fazer qualquer coisa. Então, quando eles veem um padrão diferente, já passa a ser uma pessoa que vai incomodar. Vamos continuar a leitura, verso de número 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outro: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. A festa durava 7 dias, e os seus irmãos foram na frente. Eu não sei quanto tempo leva de viagem da Galileia para a Judéia, mas deve ser um bom período, porque era perto. Então eles saíram, por exemplo, uma semana antes, e o Senhor Jesus foi depois. Mas a palavra diz que ele foi ocultamente, ele foi escondido, ele se disfarçou, ele não foi de cara aberta, ele foi de uma forma disfarçada. E no meio da festa estava todo mundo procurando: cadê ele? Eu quero ver ele, cadê ele? Vocês acham que eles estavam procurando ele porque queriam ouvir a palavra? Vocês acham que estavam procurando porque eles queriam conhecer o Messias, o Cristo? Não. Estavam procurando ele para matar. Estavam atrás dele porque queriam perseguir. E vai ficar bem claro e evidente, porque o Senhor Jesus vai entrar no templo e vai pregar. E os soldados vão querer prendê-lo. E fica claro que a palavra do Senhor Jesus não tem essa aceitação como nós muitas das vezes pensamos. Como muitas das vezes a pessoa passa e a palavra é anunciada e pregada e todo mundo fica feliz em ouvir. Isso não é verdade. Muitas das vezes você vai ouvir a mensagem de Deus e ela vai te confrontar, ela vai te entristecer, você vai discordar, você vai falar assim: eu não sou assim, eu não concordo com isso, eu não aceito, isso está errado, isso foi escrito por homens. Porque na verdade nós não queremos ouvir a verdade. Isso não estou falando somente de você, estou falando de mim também. Porque nós somos feitos da carne, e a carne ela milita contra o Espírito. E quando a mensagem vem de Deus, o Espírito ele nos confronta. A nossa carne ela quer refutar, ela quer lutar, ela quer brigar, ela não aceita de bom grado aquilo que vem de Deus. Verso de número 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava e pregava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e se ela é de Deus,
ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele começa a pregar e o povo fica maravilhado com o conhecimento que ele tinha, porque ele não frequentava as escolas rabínicas, ele não foi instruído ali como foi o apóstolo Paulo, mas porque ele sabe de todas as coisas, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não precisava estudar, e todo mundo fica pasmo, fala: como é que ele sabe tanta a palavra de Deus, como é que ele sabe tanto sobre a Bíblia, sobre a Torá, e ele nunca pisou aqui para estudar, nunca ficou aos pés do rabino. E o Senhor Jesus falou assim: a palavra que eu falo, o ensino não é meu, o ensino é de quem? É de Deus. E quando alguém fala um ensino que é de Deus, ele não procura a própria glória, mas quando alguém fala dos seus ensinos, ele fala de algo pessoal, ele não procura a glória de Deus, mas ele quer a glória o quê? Para si mesmo. E hoje é o que mais acontece. É raro. Eu não estou falando porque hoje eu posso falar com convicção que aqui você ouve a palavra de Deus. Eu não estou falando por isso. Eu estou falando porque eu já andei em alguns lugares aonde eu já cheguei, por exemplo, já teve um caso que eu cheguei 10 horas da noite numa vigília, e quando foi 2 horas da manhã, eu fui chamado para ter uma oportunidade. Foi a primeira vez que a gente abriu a Bíblia naquela noite. Tinham 4 horas de vigília, a Bíblia não tinha sido aberta. Era muita gente falando, é ilustração, é como tem hoje coach, é uma figuração, mas não tem palavra. Às vezes fala, não cita um versículo, é somente inspiração humana, fala somente aquilo que está no coração do pregador, e ele não está buscando algo que é para Deus, ele está procurando para ele mesmo. Porque verdadeiramente, quando você quer a glória de Deus, você denigre a sua imagem. Que isso, pastor? É. Quando alguém pregava verdadeiramente a palavra, ele era aplaudido? Não. Ele era açoitado, ele era preso, ele era perseguido, ele não procurava a glória para si. Mas quando alguém prega a palavra e quer aplausos, quer reconhecimento, ele não está procurando a glória de Deus, ele está procurando reconhecimento para si mesmo. E a palavra que ele prega não é de Deus, é a palavra que é dele mesmo. Não tem a natureza divina, porque a natureza divina, quando ela é pregada, ela não traz glória para o pregador. Pelo contrário, o pregador é visto de uma forma até equivocada. Olha lá, está mandando letra, está julgando. Não julgueis para não ser julgado. Como se o pregador estivesse falando alguma coisa como se fosse direta, mas não é indireta, é diretamente do trono de Deus. É algo que não vem do coração do pregador, mas vem do Senhor para a pessoa. E assim acontece. Mas quando alguém, ele quer verdadeiramente ser reconhecido, quando ele quer a glória para si, quando quer atrair aplausos, likes, curtidas, compartilhamentos, ele não prega a genuína palavra. Ele não traz uma palavra de transformação, ele não traz uma palavra de reflexão, uma palavra de arrependimento. Porque jamais, se eu mandar uma mensagem para você, eu botar num vídeo, olha lá em Apocalipse 21, capítulo 7, está dizendo, ó, os idólatras, os feiticeiros, os abominados, os efeminados, os ladrões, os roubadores, os injustos, não herdarão o reino de Deus. Aí eu peço para você, compartilhe com uma pessoa. Aí você sabe que aquela pessoa é uma adúltera, você teria coragem de mandar isso para ela? Você teria coragem de mandar essa mensagem para um feiticeiro, para um idólatra? Agora, se eu mandar uma mensagem para você e falar assim, olha, Deus tem uma grande bênção para você, hoje a sua vida vai mudar, um grande milagre está vindo na sua vida, compartilha isso com 100 pessoas, você compartilha na hora.
Pode ser com adúltero, pode ser com traficante, com ladrão, com bandido, pode ser com o que for. Por quê? Porque a outra pessoa que vai ouvir vai falar: eu recebo em nome de Jesus. Não incomodou. Foi uma palavra que não trouxe a glória para Deus. Aquele homem vai continuar compartilhando e todo mundo vai falar: esse é o cara. A glória foi para o homem, a glória não foi para Deus. E o Senhor Jesus fala assim: eu prego a palavra dele, e a comprovação é que em mim não tem injustiça, eu não pratico o pecado. Olha o que ele diz, verso 18 primeiro. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há o quê? Sabe o que é não há injustiça? É o pregador que tem uma vida no altar, é um pregador íntegro, é um pregador que pratica a justiça de Deus. O que é um pregador que pratica a justiça de Deus? É aquele que anda de acordo com a lei. Porque o justo é o que? É o que anda dentro da justiça, é aquele que obedece à lei. E quando falamos de lei, de pregador, estamos falando da lei de Deus. Aí o pregador, ele prega, ele está anunciando a palavra, mas ele está em fornicação, ele está em adultério, já se divorciou 50 vezes, não trabalha e vive às custas da igreja, não paga os outros e é cadoteiro. Como eu posso falar que esse homem vive na justiça? Como eu posso falar que ele vive aquilo que ele deveria viver? Como eu posso falar que ele vive a palavra de Deus? Como eu posso falar que ele é um exemplo? É lógico que isso não acontece. É lógico que o povo só vai querer ficar ligado na palavra. O que ele faz é problema dele. E o Senhor Jesus está falando assim: não, ele tem que pregar a palavra de Deus e ele tem que viver. Não é somente pregar, mas ele tem que ser um exemplo. Verso de número 19: não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós o a observa. Porque procurais o quê? É o quê? Não, é isso mesmo? Respondeu a multidão: tem demônio. Já mudou. Primeiro gostaram da pregação, né? Falou assim: que palavra abençoada, né? Que sabedoria, né? Agora já o quê? Já tem demônio. Quem é que procura matar-te? Explicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato que eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nós vimos no capítulo 5 que o Senhor Jesus ele curou um paralítico, e pelo fato dele ter curado o paralítico, eles queriam matar o Senhor Jesus, porque era um sábado. Aí o Senhor Jesus fala assim: vocês estão querendo me matar porque eu curei um homem no sábado, só que vocês praticam a circuncisão no sábado, porque a criança nascia na sexta-feira, e ao 8º dia, pela lei, ela tinha que ser circuncidada. Circuncidar, tirar o prepúcio do pênis do garoto. E quando eles levavam, o sacerdote não falava: não pode fazer, porque hoje é sábado. Eles faziam. Aí o Senhor Jesus está falando: olha a contradição. Então, para fazer esse ato, aonde não vai salvar a vida do menino, não pode. Mas um paralítico está ali lascado, enfermo, sofrendo, aí não pode curar. Onde está a justiça? Onde está a racionalidade? O pensamento de vocês?
Vocês mesmos falam que obedecem à lei, mas estão querendo me matar. A lei fala para não matar e vocês estão procurando me matar. Aonde está a coerência? Aonde está o raciocínio de vocês que tem a lógica? Vocês querem me matar por quê? Isso é comum acontecer com o Senhor Jesus. Muita gente tem uma visão distorcida e pensam que o Senhor Jesus, ele atraía multidões, levava o povo ao delírio, seguindo ele, defendendo, e na verdade não era bem assim que acontecia. Vá comigo em Mateus 27, e vamos até o verso de número 21. Mateus 27, 21. Diz assim: de novo perguntou-lhes o governador. Ou seja, o governador já tinha perguntado uma vez e perguntou de novo: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja. Responderam? Mas quem respondeu? Todos. Todo mundo falou o quê? No tempo do Senhor Jesus, qualquer acontecimento era algo que atraía uma plateia. E o Senhor Jesus, ele foi crucificado na festa da Páscoa, que é a festa mais importante, e a cidade estava cheia. Deveria estar com inúmeras pessoas de várias áreas e várias regiões. Então, nesse público onde estava assistindo o julgamento de Jesus, estava praticamente quase toda a nação olhando. E eles fazem uma pergunta. Pilatos, querendo que o Senhor Jesus fosse solto, ele faz aqui um exemplo, né? Ou seja, coloca uma oferta diante do povo, que na sua mente era óbvio. Ele coloca Barrabás, que é um assassino e ladrão, que ele estava sendo condenado à morte, e coloca o Senhor Jesus, que não tinha crime nenhum. E ele coloca os dois, e na mente dele, ele falou: quem vocês querem que eu solte? Na mente de Pilatos, ele pensou o quê? Pô, vai soltar Jesus. Nunca matou, nunca fez mal a ninguém, não fez nada de errado. O outro é ladrão, vagabundo, safado, não vale nada, não trabalha, só prejudica os outros. Eles vão mandar soltar Jesus. Aí o povo falou: o quê? Solta quem? Barrabás. E Jesus faz o que com ele? Crucifica. E aqui que é o interessante, é que está escrito aqui na palavra que responderam todos. Não foi um pequeno grupo, foi unanimidade. Foram todos que foram: crucifica, mata ele. A gente não aguenta mais ouvir a mensagem desse camarada, que manda eu largar o pecado, que manda eu abandonar o caminho errado, que manda eu largar o adultério, a fornicação, o roubo, tirar o ódio do meu coração, a mágoa. Eu não aguento mais ouvir esse camarada, que eu tenho que andar pela porta estreita, o caminho apertado, aonde eu não tenho mais que fazer as minhas vontades. Eu não aguento mais ouvir isso, que eu tenho que perdoar aquele que me calunia, que eu tenho que perdoar meus inimigos, que eu tenho que amar os meus inimigos. Eu não aguento mais ouvir isso. Mata logo esse camarada. Não aguento mais ouvir. Eu prefiro viver com quem? Com Barrabás. Eu prefiro estar com Barrabás do meu lado do que esse camarada falando isso. Para você ver como é que é a aceitação do Evangelho, como não é como muitas das vezes nós pensamos, como é muitas das vezes figurado por pessoas que pensam que aquilo é Evangelho. O Evangelho não é aceitação popular. Evangelho é uma palavra que vai ser resumida com um simples e direta mensagem: arrependa-se. É isso. Evangelho se resume a isso. Pastor, resuma o Evangelho com uma palavra: arrependimento. E o que é arrependimento?
é eu ter mudança de vida. Eu andar de uma forma e a partir de então eu vou mudar a minha trajetória. Eu estava caminhando para lá, agora eu vou para cá. Eu matava, roubava, me prostituía, adulterava, eu era idólatra. Agora eu vou passar a fazer a vontade de Deus e abandonar essas coisas. E nem é todo mundo que gosta de ouvir isso, porque todos querem o reino de Deus, mas querem o reino de Deus fazendo essas coisas. Só que o Senhor Jesus deixa bem claro que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele nunca mentiu. Então não adianta eu falar para você que você pode vir como você está e permanecer como você está, que você vai entrar no reino de Deus. Você não vai. Você pode vir do jeito que você está, mas você tem que mudar. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser nova criatura. Você tem que ter as suas vestes limpas. Você tem que andar em santidade. Você pode vir sendo um assassino, sendo um adúltero, sendo um idólatra, sendo um viciado, sendo o que for de pior na face da terra, e ninguém dá nada por você. Mas Deus, Ele tem a misericórdia de te receber como filho, desde que você mude o seu comportamento, desde que você abandone essas práticas, desde que você largue o pecado. Ele te aceita como filho. Mas eu não posso mentir para você e dizer que Ele vai te receber dessa forma e Ele vai te aceitar desta maneira, continuando vivendo dessa maneira. Isso não vai acontecer. É necessário transformação, é necessário arrependimento, é necessário apresentar os frutos, porque toda árvore que não der frutos será cortada e lançada no fogo. É necessário você entender que é um processo. Eu posso vir sendo a pior pessoa do mundo, mas eu não posso continuar sendo a pior pessoa do mundo. Eu posso vir fazendo coisas horríveis, eu só não posso continuar fazendo essas coisas. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser transformado, eu tenho que ter uma mudança de pensamento, de atitude. Eu não posso mais me conformar em ter Barrabás do meu lado e deixar o Senhor Jesus do lado de fora. O que o povo escolheu? O povo escolheu conviver com Barrabás do que com Jesus. Foi uma escolha que eles fizeram, e hoje continua da mesma maneira. A pessoa escolhe conviver com Barrabás. O que é conviver com Barrabás? Aquele que vive na prática do pecado, do que é viver em santidade. A presença do Senhor Jesus para eles era uma presença indesejável, era uma presença que eles não queriam. Eles fizeram uma escolha, e hoje nós também temos uma escolha a ser feita. A escolha é: eu quero conviver com Jesus, eu quero a presença dele na minha vida, ou eu prefiro Barrabás? Pastor, mas eu não ando com assassino, eu não ando com uma pessoa que rouba. Mas eu não estou falando somente esses pecados que estão aqui sendo relatados, mas quando eu estou caminhando com alguém que se deleita no pecado, é lógico que isso me agrada, e eu tenho que começar a refletir se que com isso eu não estou colocando Jesus para fora da minha vida, se com essa atitude eu não estou procurando a aproximação de Barrabás e afastando de mim o Senhor Jesus. A palavra revela, olha que interessante, a palavra revela que nos últimos dias os homens vão procurar pregadores que falam aquilo que é de acordo com as suas vontades, que eles não vão suportar a sã doutrina, e vão procurar doutores para si mesmo. E esse doutor,
A pessoa não quer saber se ele rouba, se ele mata, se ele se prostitui, seja lá o que for que ele faz. Desde que ela fala o que vai agradá-lo. Não sendo a sã doutrina, tá bom. Ele pode ser até o Barrabás, está do meu lado, mas está falando o que eu quero ouvir, me agrada, eu aceito. Eu só não quero ouvir a sã doutrina. Meu irmão, para encerrar, hoje igreja que não falta. Em cada esquina você vai encontrar uma. Pregadores é o que não falta. O que falta no Brasil não é igreja. Isso aí está sobrando. E também eu não estou falando para você ficar aqui, mas procure ouvir a palavra que vai te incomodar. Procure ouvir a sã doutrina. Não dê ouvidos a enganadores. Mesmo que a palavra venha te incomodar, procure essa para você ouvir. Não faça como esse povo que preferiu calar o Senhor Jesus matando ele e conviver com Barrabás do que suportar ouvir a verdade e ser transformado. Procure se aproximar da presença de Deus, embora quando Ele chega perto da gente, os nossos pecados, os nossos erros ficam evidentes, porque fica claro e evidente que quando chegamos perto dele, a santidade dele revela o nosso pecado. Mas é melhor estar perto do Senhor Jesus, mesmo sendo expostos e sendo constrangido pela santidade dele, do que se afastar dele e viver se deleitando no pecado. Procure a presença de Deus para a sua vida e se afaste daquilo que realmente vai te tirar da presença de Deus. Abandone aquilo que vai te conduzir a um afastamento do Senhor. Abra seus olhos. Entenda que a caminhada não é fácil, que a palavra verdadeira, ela confronta, ela machuca, mas aqui produz resultados para a sua vida. Fique de pé, por gentileza. Na próxima mensagem nós iremos terminar esse capítulo